Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Domingo, dia tradicional da igreja, né? Da gente ir cultuar o Senhor. Eu venho aqui com uma palavra que abrange algumas coisas relacionadas à minha vida, testemunho pessoal. E eu venho com o salmo que é um versículo de um dos salmos que eu mais amo, que é o 37. Salmos 37, 4. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se não me engano, essa é a versão da Bíblia King James. E esse versículo tem feito muito sentido na minha vida. Apesar das primeiras vezes que eu li, eu ficava assim, gente, isso pode ser mal interpretado demais. Nosso Deus! Mas depois que Deus foi ministrando no meu coração e me mostrando o que Ele queria dizer com aquilo, esse versículo é como se eu carrego ele comigo como se fosse o verdadeiro amor de Deus na minha vida. Quanto mais eu me deleito nele, quanto mais eu coloco o meu prazer nele, nas coisas dele, e não dependendo do mundo ou das circunstâncias que eu estou vivendo, quanto mais eu me deleito nele, em estar com ele, em desfrutar da presença dele, mais ele satisfaz os desejos do meu coração, e desejos às vezes que eu nunca nem contei para ninguém, vem Deus e faz assim. E hoje eu queria dar uma palavra a respeito de até um texto que uma amiga que eu amo demais, que é a Virgínia Zolato, vou marcar ela aqui, o último post do feed dela, os dois últimos, um em inglês e outro em português, ela abriu um pouco o coração dela a respeito de vivências que ela está passando nos últimos anos e de como isso tem forjado a identidade dela em Deus e como Deus nos ama, não importa o que a gente faça para Ele. E isso a gente ouve muito, né? Ouve na igreja, isso é a base do amor incondicional. Mesmo porque a gente a gente não é capaz de fazer nada que alcance a dimensão do que Deus já fez por nós em Cristo. Mas mesmo assim a gente continua pensando, né? A gente continua caindo nessa de que precisa fazer alguma coisa para Deus, e é involuntário. É como se assim, diante da tamanha gratidão e do tamanho amor que a gente sente por Ele, a gente quer retribuir. Mas muitas vezes isso pode colocar a gente numa cilada. E agora eu tô falando de mim, tá? Eu li a primeira vez o texto dela em inglês, eu estava em um momento, e quando ela postou em português já tinham acontecido outras coisas, e aquele texto me lavou de novo. E o que acontece é que muitas vezes a gente vê Deus atendendo os desejos do nosso coração e a gente entende, vou falar de mim, né? Às vezes eu entendo que por Ele ter atendido tantos desejos com tanto requinte de detalhes, ele fez isso para mim para um propósito maior, que é usar o que Ele me deu ou o que Ele me proporcionou para o reino todo. E a gente sabe que isso é verdade, mas eu começo a pensar dessa forma, de uma maneira errada, como se assim, Ele me deu para que eu fizesse alguma coisa em troca. Então eu tenho que fazer em troca. E eu me vi nisso aqui, né? Deus é um Deus de detalhes e Ele foi detalhista aqui nessa casa. E ontem eu quis trazer para vocês, até não deu tempo. O quartinho de oração ficou pronto. A gente tem aqui um quarto só para orar, gente. Olha isso, pessoal. É glória demais. E eu sempre pensando assim, tudo bem, Deus, eu sou responsável, eu sou grata e você pode confiar que eu vou retribuir tudo que o Senhor me deu. Ai, falando isso pra vocês, não dá vontade de rir. Porque eu entrei numa dessas, sabe? Vendo algumas coisas assim angustiantes acontecendo, algumas tempestades iniciando. E aí eu me voltei para Deus, assim, como a Virgínia mesmo falou, em busca da minha identidade em Cristo, a minha identidade em Deus. E aí Deus ministrou muito forte ao meu coração que Ele faz as coisas para os filhos deles, não é pelo que a gente pode retribuir com o que Ele nos dá.
Ele faz as coisas porque Ele ama, porque Ele quer ver o nosso sorriso, porque Ele quer ver a gente feliz. Sabe você que tem um filho, que aí você passa na porta de uma loja e vê um negócio assim, gente, a carinha dele. Às vezes eu vejo alguma coisa de Flamengo, a Clara tá doida com Flamengo. Eu, gente, não é Dia das Crianças, não é Natal, mas ele é tão tchucu-tchucu-tchucu, eu fico pensando na carinha que ela vai fazer quando abrir o presente, sabe? E você que ainda não tem filho, sabe quando você olha alguma coisa e lembra do rosto do seu marido ou de alguém que você ama e fala, vou comprar só para ter alegria de ver o rostinho da pessoa? É isso que Deus faz, sabe? Ele não agrada o meu coração porque Ele sabe que com as coisas que Ele está me proporcionando, com as experiências que Ele está me proporcionando, eu vou proporcionar coisas ou experiências para outras pessoas do reino, sabe? Ele faz porque Ele me ama. É claro que tudo que a gente recebe é para ser compartilhado, mas não com peso, não com obrigação, porque não é para isso que Deus proporciona a felicidade para a gente. Deus não coloca peso em cima de nós, sabe? E isso às vezes é difícil para mim entender como que alguém me ama tanto, que me proporciona tantas experiências, tantas vivências, tantas coisas que eu nunca poderia alcançar com o meu próprio braço e a troco de nada. Eu não preciso fazer nada por isso. A troco de nada, só porque me ama. É muito bom esse amor, sabe? E é muito difícil sair desse automatismo de querer retribuir o amor de Deus, fazendo coisas para Deus. Então, esses últimos dias eu voltei muito para o secreto, para conversar com Deus, para entender o propósito dele na minha vida, apesar da gente estudar no seminário, que a gente nasceu para louvar, para adorar a Deus, que o nosso propósito é refletir a imagem de Deus. Eu precisei voltar lá no mais profundo para poder conseguir receber esse amor de Deus que está me dando tanto, tanto, tanto e não está me pedindo nada em troca. Ele está dando só para ver a minha alegria, o meu sorriso. Igual quando eu chego com um chocolate para Clara ou alguma coisa de Flamengo. É só um sorriso. Ele só quer te ver feliz. Ele me ama muito mais, Ele te ama muito mais do que qualquer coisa que você possa fazer por Ele. E mesmo que você passe uma vida inteira sem fazer nada por Ele ou pelo reino, Ele vai continuar te amando e vai te amar cada dia mais. Porque a verdade é que Deus não precisa de nós para fazer nada, seja no reino, seja fora do reino, seja na igreja, seja no mundo secular. Ele não precisa. Tudo que tem que ser feito já está feito. Ele escolhe usar a nossa contribuição para nos satisfazer também, para que nós nos sintamos úteis, para que nós nos sintamos com propósito, mas Ele nos ama independente disso. Então é essa mensagem que eu trago nesse domingo para vocês. Busquem deleitar-se no Senhor. Busquem deleitar-se no Senhor. Não é na obra do Senhor, não é no que você acha que o Senhor quer que você se deleite. Eu acho que Deus quer isso de mim, não. Procura se deleitar no caráter dEle, no amor dEle, nos atributos dEle. É ali que você precisa viver, é ali que eu preciso viver. Eu desejo para você um domingo abençoado, uma semana maravilhosa e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.